Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Carlenberg falando, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Oração que Traz Paz. Seja bem-vindo. Antes de mais nada, eu já te peço que você deixe o seu joinha, que você compartilhe com mais pessoas e que você deixe seu comentário dizendo de onde você está falando e onde você congrega, tá bom? Então, vamos para mais um título de hoje. Então, eu separei aqui 3 dicas super poderosas que vão te ajudar a entender e se preparar para pregar a palavra de Deus. Então, vamos lá, a primeira grande dica. Guarda isso aí. Vida de oração. A primeira grande dica é ter vida de oração com Deus. Por quê? Não existe pregação, sermão, não existe estudo sem a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que pedi e recebei, buscar e achai, bater e abrir-se-vos-á. Então, peça a sabedoria do Espírito Santo, peça em oração que ele esteja contigo na hora da pregação. Porque quando você prega na sua igreja, quando você fala o sermão na sua igreja, Deus está te usando para trazer a mensagem para mais pessoas. Então, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter a presença do Espírito Santo. Então, essa é a primeira grande dica. Vida de oração. Tá gostando? Continua comentando, continua compartilhando, continua deixando joinha e dizendo de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Segunda grande dica, dica de ouro. Você escolheu o texto que você quer pregar, leia um versículo anterior e um versículo posterior ao versículo que você quer pregar. Muitas das vezes é necessário ler até um capítulo antes e um capítulo depois, para ter maior entendimento, depois de orar a Deus para que Ele te dê sucesso na sua pregação. Então, é necessário. Muitas das vezes, a gente lê um capítulo isolado e pregamos a palavra de Deus totalmente errada. Não é por aí. Quando você lê o anterior e o posterior, você entende melhor a palavra. Você sabe o que aconteceu anos atrás e anos à frente. Então, você tem uma maior especificação para passar para as pessoas que estão te ouvindo. Você tem mais informação. Lembre, quando você está pregando a palavra, quanto mais informação sobre o texto você tiver, é melhor para você passar e relatar para as pessoas. Então, fica aí a grande segunda dica. Depois de orar, você lê o texto, você lê o contexto e você lê após o texto o que vai acontecer, para que você venha a ter sucesso e você saber o que você está falando, para não dizer nenhuma heresia ou mentira, ou não dizer algo errado. Você está dizendo com convicção, tudo dentro da Bíblia. Então fica a segunda dica para você. A terceira dica que eu quero trazer para você é a seguinte: leia o texto em outras versões. Quantas Bíblias você tem? Abra todas elas e leia todas elas. Quanto mais antiga for a Bíblia, mais dificuldade você vai ter no entendimento. Então, hoje, nós temos uma praticidade. Nós temos a Bíblia da linguagem dos dias de hoje. E ela nos facilita a entender melhor a palavra de Deus. Então essa é uma dica. Muitas igrejas estão se adaptando a ela por causa do entendimento. Não é que ela mude o texto, mas ela explica de uma forma melhor, mais detalhada para que eu e você venhamos a entender. Mais uma dica. Tenha uma Bíblia de estudo. Por quê? Por causa das referências. A Bíblia de estudo, ela te dá uma referência que a Bíblia normal não te dá. Por exemplo, eu uso a aplicação pessoal. É uma Bíblia que ela tem um rodapé gigantesco, aonde me ajuda a entender melhor o texto, o contexto e o pós-texto. Então, fica muito mais fácil de você estar estudando também com uma Bíblia da linguagem dos dias de hoje, mais uma Bíblia de estudo. E mais uma dica. Tenha um dicionário para você entender o sentido das palavras. Existem palavras dentro da Bíblia que ela tem um sentido natural e também tem um sentido espiritual. Então é preciso entender. Se você está pregando para a igreja, você precisa ter um sentido espiritual das palavras para estar passando para as pessoas. Então, essa é a terceira dica para você, tá? Que você possa guardar isso com você. E eu te falei que ia te dar mais uma dica no finalzinho. Essa dica é simples. Essa dica é para que você venha fazer a analogia nos dias de hoje. O que é analogia? Você traz a palavra que você pregou para os dias de hoje. Vou te dar um exemplo. Marcos 4,35. Jesus apazigua a tempestade.
Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. O que Jesus quer dizer com isso? Passemos para outra margem, vamos atravessar para o outro lado. No meio do caminho vai se levantar uma grande tempestade. O que significa essa tempestade? As dificuldades e as aflições da nossa vida. Estamos atravessando o mar onde enfrentaremos dificuldades e aflições, mas Jesus está no barco. Jesus ele está no barco comigo, ele está no barco contigo. O que acontece? Ele vai nos dar o livramento necessário. Não vai permitir que as ondas venham nos submergir. Não vai permitir que nós venhamos a nos afogar naquelas ondas. Então é isso, você está pregando o texto e ao mesmo tempo você está fazendo a analogia para as pessoas poderem entender. Porque se você ficar só dentro da Bíblia pregando aquilo ali e não trazer para os dias de hoje, vai ter muita gente que não vai entender. Então essa é mais uma grande dica para você estar entendendo melhor a Bíblia e também se preparando para uma possível oportunidade na sua igreja para estar ministrando a palavra, trazendo a palavra para os seus amados irmãos. Então, a dica é essa. E eu quero dizer para você, muito obrigado. Esse é o canal Oração que Traz Paz. Continue compartilhando, continue deixando o seu joinha, continue dizendo de onde que você veio, de onde que você está digitando e deixe suas perguntas aí embaixo para que eu possa responder. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço do amigo Carneberg para você.